Vamos orar para que corra tudo bem. Pai, obrigado pelo temor, pela devoção, principalmente pela inspiração do Teu Espírito Santo colocada dentro do coração da Rebeca. Que ela seja sensível à Tua voz e obediente ao nos transmitir a Tua palavra, a exposição pública da Tua palavra. E que essa palavra caia num bom lugar no nosso coração. Que o arado necessário seja passado, que essa terra seja fofa e que essa semente caia num bom lugar, para que dê frutos e frutos para a eternidade, Pai, em nome de Jesus. Bom dia. Muito bom estar de volta. Estava com saudade de estar aqui com vocês, né? Já se passaram aí quase 3 meses que o Tito nasceu. Já sofremos fortes emoções, né? E mais uma vez a gente agradece a vocês pelas orações, pela nossa família, pela nossa casa. E hoje, gente, nós vamos compartilhar então sobre João 15. E João 15 é um texto muito rico, de muitas informações. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver quantas coisas Jesus ele queria passar através daquelas palavras. Vamos abrir lá em João 15? Antes de a gente começar, eu gostaria que você orasse por você nesse momento. Que acalmasse seu coração um pouquinho, pedisse ao Espírito Santo para Ele falar com você, para sua mente estar cativa ao senhorio de Cristo agora. Que você feche seus olhos agora, ore um minutinho por você nesse momento. Espírito Santo, que as nossas mentes estejam cativas agora ao Senhor. Venha, Pai, falar aos corações, venha trazer posicionamento. Oramos por posicionamento, oramos por alterações, Pai, porque a Tua palavra é espada de 2 gumes que corta e que altera. Então, pedimos ao Senhor que nessa manhã a Tua palavra seja poderosa, Pai, em nossas vidas. Continue sendo poderosa, porque ela é poderosa. Pai, aguça os sentidos espirituais de cada um aqui. Aguce, Pai, os ouvidos espirituais, a visão. Por favor, Espírito Santo, tenha liberdade e traga posicionamento, alterações em cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. João 15 está escrito, né, o título, A Videira e os Ramos. E Jesus aqui está falando para os discípulos dele. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e
assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, que a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Nós vamos ficar então por aqui, do 1 ao 16. Jesus, quando fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus tem que falar assim, olha, eu que sou a videira verdadeira? Teve uma falsa anteriormente? Na verdade, o povo de Israel, no Antigo Testamento, era comparado a uma videira. Por que era comparado a uma videira? Qual que é a função de uma videira? A videira não tem a função de produzir, por exemplo, uma madeira bonita, ou de ser uma árvore onde possa dar uma sombra para acalentar, para trazer descanso. A única coisa que a videira serve é para dar fruto. Ela não serve para mais nada, né? Para dar fruto. Então, por isso que no Antigo Testamento, Israel era comparado a uma videira. Só que o profeta Isaías vai dizer o quê? Israel foi comparado a uma videira, mas Israel produziu uvas amargas. Israel não produziu o fruto esperado por Deus. Mesmo o Senhor ali cuidando de Israel, falando com o povo, Israel não foi esse testemunho, não deu esse testemunho que o Senhor gostaria para as demais nações. Por isso, quando Jesus começa a conversar com seus discípulos, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. Porque Israel não conseguiu fazer esse papel. Então, ele começa a dizer essa metáfora e a utilizar essa metáfora para os seus discípulos. Qual que é a palavra-chave aqui, gente? Eu não sei se vocês contaram quantas palavras tem aqui de permanecer, mas a palavra-chave desse texto é permanecer. Jesus, ele fala bastante sobre permanecer, permanecer, permanecer. E esse texto, até o 16, vai focar em duas coisas que nós vamos falar aqui: relacionamento com Cristo e relacionamento uns com os outros. Isso esse texto vai se aprofundar. E a palavra-chave é permanecer. Aí a gente vai, então, se aprofundar no permanecer em Cristo, né? Por que Jesus ele fala dessa importância, né, de permanecer nele? Imaginem uma árvore, imagine a videira, né? E Jesus falando: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem são os ramos? Ele estava falando para os discípulos. Então, os discípulos são os ramos, que significa o quê? Que bebe ali da seiva, que se alimenta da videira, da seiva que corre naquela árvore. Então, os ramos, eles sobrevivem a partir da vida daquela árvore. E quem que é o agricultor? Deus. Deus, ele é o responsável de ali ver, falar assim: nossa, essa videira está precisando cortar aqui, está precisando podar aqui, né? Ele corta os galhos secos que já estão mortos, porque o galho que já está morto, ele vai atrapalhar o crescimento e de frutificar o outro galho que está vivo. Então, precisa ser cortado.
E o galho que está dando fruto, ele precisa ser podado para que dê mais fruto ainda. E quem faz isso é o próprio Deus. Então, quando Jesus fala assim, olha, vocês são ramos, discípulos, mas para vocês estarem vivos e permanecerem vivos, vocês precisam permanecer em mim, porque eu sou essa fonte de vida. E a pergunta agora, quem é que está morto nessa videira? Você que está falando para os discípulos, né? Quem é que Deus vai lá e corta, que já está morto, que é galho seco? Essa foi uma das minhas maiores dúvidas, a que eu mais tentei me aprofundar. E, em consenso, né, de alguns autores, vai dizer que esses galhos mortos significam os crentes nominais. Existe o cristão e existe o crente nominal. O que é o crente nominal? É o crente que se diz ser crente, que se diz ser cristão, mas que não passou pelo novo nascimento, não nasceu de novo. Participa do culto, às vezes até lê a Bíblia, faz uma oração de forma religiosa, programada, por obrigação, mas nunca nasceu de novo. Essa pessoa ela já está morta, porque Efésios 2 vai falar o quê? Ele nos deu vida, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então essa pessoa, ela ainda não ressuscitou, não viveu. Quando você nasceu de novo, quando você falou assim, eu quero esse Jesus, o Espírito Santo foi lá e falou, tenha vida. Abriu seus olhos. Você começou a olhar a Bíblia e falar assim, uau, como é que eu não vi isso antes? Você começou a ouvir sobre o nome de Jesus e vai falar assim, nossa, eu nunca tive esse sentimento antes sobre Jesus e agora eu tenho. O que significa isso? Você nasceu de novo, seu DNA foi alterado, seus desejos foram alterados. Você foi completamente impactado pelo poder, pela glória de Deus. Então, quem são os galhos mortos aqui? São aqueles que se dizem cristãos, mas nunca experimentaram do novo nascimento. Tem uma frase que a gente costuma dizer, eu estou parando de falar ela porque ela é errada. Você fala assim, você vê uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece Jesus, mas que tem um caráter muito bacana, né? E você fala assim, ah lá, é mais crente do que muito crente, não é? A gente não costuma falar isso, lá, é mais crente do que muito crente, né? Na verdade, isso não está certo. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente coloca o título de crente numa pessoa que não é. Então a gente fica com um parâmetro assim, nossa lá, fala que é crente, mas o outro ali que não tem Jesus está melhor. Querido, ele está na mesma situação que o outro. Está na mesma coisa, ele está morto ainda. Ele precisa de ser vivificado em Jesus. Porque a pessoa que está em Jesus, ela está viva para as coisas de Deus. Significa que a pessoa que está em Jesus, ela não vai enfraquecer a fé dela? Mentira, pode ser enfraquecida sim. Ela não vai se afastar de Deus? Mentira, pode se afastar sim. Mas ela ouviu uma música, ela ouviu um nome, é alguém colocar a mão sobre a cabeça dela e orar. O espírito dela começa a ferver. Por quê? Porque ela nasceu de novo. Ela teve o DNA dela alterado. O que ela vai precisar é do toque do Espírito Santo. Falar assim, ei, acorda aí, acorda para a vida. Você já é vivo, mas você está dormindo. Acorda aí que eu já te chamei. Mas o morto não. Aquele que está morto ainda, ele não dá fruto. Então, aqui quando Jesus fala assim, olha, vocês precisam viver em mim, beber da minha vida, da minha essência, ter um relacionamento, uma união
Ele está falando para os discípulos. Discípulos, vocês precisam estar próximos de mim como nunca. Você sabe por que Jesus estava falando isso para aqueles discípulos naquele momento? Porque Jesus estava indo. Essas palavras antecediam a morte dele. E Jesus sabia que não ia mais estar ali com aqueles discípulos. E Jesus estava falando, agora mais do que nunca, vocês precisam estar em mim, ter união comigo, relacionamento profundo, se vocês quiserem dar frutos, discípulos. Então, quem não permanece? Os crentes nominais. Então, eu entendo, irmãos, que o discípulo permanece. O discípulo sempre permanece. Sabe Pedro, que pisou na bola, foi lá e negou Jesus? Ele permanece. É discípulo. Chorou, se arrependeu, mas, epa, eu sou dele. Ele volta. O discípulo sempre permanece. Então, se você tiver dúvida a partir de você ou de outra pessoa, né? Será que essa pessoa realmente, né? Que estranho. Por que ela fala que é cristã, mas não mudou nada na vida dela? Ela não tem anseio pelas coisas de Deus, ela não tem vontade. O que acontece, né? Você precisa se perguntar se ela nasceu de novo. E quando Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. O versículo falou assim, vocês precisam dar frutos, mas entendam que sem mim nada vocês podem fazer. O texto está querendo dizer uma coisa. Para você permanecer em mim, sabe o que você precisa? De fé. E para você ter fé, é só pelo Espírito Santo. Então você precisa de mim até para crer em mim. Você não pode crer em mim por você. Você precisa de mim para você crer em mim. Então você não pode fazer nada sem mim. Você entende isso? Então se você quer permanecer em mim primeiro, você precisa de mim. E para você dar fruto, você precisa se aprofundar nesse relacionamento comigo. E quando ele fala assim, os que permanecem são limpos pela palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo que se fez carne? Cristo. Então Jesus está dizendo assim, discípulos, por mais que vocês já se arrependeram, vocês creem em mim, vocês precisam ser limpos diariamente. Precisamos de Cristo todos os dias. Precisamos ser limpos por Ele diariamente. Diariamente, a gente precisa, né, sentar ali do lado de Jesus e falar, sonda Jesus no meu coração. Essa é a atitude do discípulo. Quem não é discípulo não está preocupado com isso não, viu, gente? Está preocupado mesmo. Porque quem não nasceu de novo não consegue ter essa percepção de pecado. Porque o Espírito Santo lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, diariamente, eu e você, nós precisamos de Cristo, a palavra, o verbo, para sermos limpos por Ele. Só Ele pode fazer isso. E permanecer nele. O que significa permanecer? Né? Quando você está se relacionando com alguém, seja um amigo, pensa num amigo. Você, para permanecer, você precisa cultivar esse relacionamento. Você precisa ter sentimentos por essa pessoa. Então nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Cristo. Nós precisamos proteger essa intimidade. Paulo vai dizer em Filipenses 3, eu considerei tudo como perda pelo conhecimento de Cristo Jesus. E vai falar assim, considero tudo como esterco. Nada vale para mim, a não ser o conhecimento de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Tudo que me afasta de Jesus não me interessa, virou lixo.
Antes era muito importante para mim os meus títulos, as minhas posições, mas agora considero tudo como esterco, porque o que me importa é o conhecimento de Cristo, é eu estar perto dele, é eu permanecer nele. E para ele conseguir atingir isso diariamente, ele perde. Então, para permanecer em Cristo, muitas vezes vamos ter que perder, abrir mão de coisas que nos afastem dele. Seja até relacionamentos. Tudo que te afasta de Cristo, você tem que estar disposto a abrir mão para você atingir esse conhecimento. Seja comportamento, pecado, não sei. Mas o que nos afasta de Jesus, você precisa olhar e falar assim: considero como esterco, considero como perda, porque eu preciso ir para o alvo. E o meu alvo é o conhecimento de Cristo Jesus. Preciso permanecer na pessoa de Cristo Jesus. Então, essa vivência diária em que Cristo habita em mim e eu sou um com Ele, me leva a frutificar. E é natural, né? Você já deve ter ouvido isso, mas nenhuma árvore força para dar frutos, né? Ela dá fruto. Não é sacrifício para ela, é o natural, ela dá fruto. Então, se você está em Cristo, discípulo, você vai frutificar. E o que é o fruto? Né? E aqui, o que Jesus está falando que é o fruto? Além das atitudes, né? Porque nós, como discípulos dele, nós buscamos ser iguais a ele, na verdade. Nós buscamos esse processo da santificação dia após dia. Eu quero me parecer com Jesus, ser transformado de imagem em imagem. Aqui o fruto, além de ser essas atitudes, esses valores, esses comportamentos que acompanham o cristão, o fruto aqui é o amor. Porque Jesus fala assim: o meu mandamento é: ame uns aos outros. Porque quando você amar, você vai fazer discípulo. Então, o fruto aqui é: faça discípulos. Ame e faça discípulos. Mas vocês só vão conseguir fazer isso se vocês estiverem em mim. E se vocês estiverem em mim, isso vai ser fácil. Vai ser natural. Vocês vão, muitas vezes a gente não vai precisar pregar. Abrir a Bíblia e começar a pregar para a pessoa. O que as pessoas falavam dos apóstolos? Eu vi que vocês eram seguidores de Jesus pelo amor. A gente reconheceu Jesus em vocês pelo amor. Então, quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas olham para vocês, ela precisa ver Jesus. Daí você já vai começar a dar frutos. Porque você é um com Ele. Se você é um com Ele, além das suas atitudes, comportamentos, levarem a pessoa a olhar para você e falar assim: aí tem algo diferente, você ama e você faz discípulos. E é essa a intenção do Pai. Ele, o agricultor, Jesus, a videira, e nós, os ramos. Nele, bebendo da vida dele e fazendo mais discípulos, e crescendo e frutificando, e mais discípulos, e crescendo e frutificando, e mais discípulos. Mas eu não sei o que é fazer discípulo. Eu não faço a mínima ideia, eu não sei. Permaneça nele. Às vezes um olhar seu para alguém já vai ser suficiente. Às vezes uma palavrinha que você nem sabe a dimensão que isso vai alcançar o outro já vai ser suficiente. O segredo é permanecer. Jesus só falou isso: permaneça. Não falou mais nada, só permaneça.
Então o discípulo dá fruto. E gente, a passagem aqui quando Jesus fala, deixa eu ler aqui, 15, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Quando a gente permanece em Cristo, e a gente vai se tornando um com Ele, Jesus fala assim, não posso mais te chamar de servo, nós somos amigos, porque eu estou me dando a conhecer você, porque você está sendo um comigo. Então quando ele vira para os discípulos e fala assim, olha, vocês não são mais servos, porque eu estou me dando a conhecer a vocês já tem um tempo, vocês estão vendo o que o Pai está fazendo através da minha vida. Vocês não são servos, vocês são amigos. Discípulos são amigos de Cristo. Os discípulos são amigos. Porque os discípulos permanecem e os discípulos são amigos. Deus não chama de servo, é amigo. Porque está junto todo dia, permanece todos os dias, não pode ser servo. Porque o amigo conhece o outro, o amigo sabe da intencionalidade do outro. Por isso que aqui quando Jesus fala assim, e se vocês fizerem isso, tudo que vocês pedirem em meu nome o Pai irá conceder. E às vezes a gente olha e fala assim, mas eu orei e não deu certo não. Por quê? Né? Porque está falando que tudo que pedir em meu nome o Pai vai conceder. Mas qual que é o contexto aqui? Jesus está falando assim, você que conhece a vontade de Deus, você que já sabe da minha intencionalidade, no que eu estou me movimentando, você ora clamando essa vontade. Porque você conhece a minha vontade. Você não ora pela vontade própria. Você já ora porque você sabe a minha vontade. E o que você orar vai acontecer. Porque você está unido comigo na vontade, naquilo que eu quero fazer. Nós estamos fazendo juntos, nós estamos movimentando juntos. Então, se você olhar esse versículo isolado e fizer uma oração assim, isolada, e falar assim, não deu certo comigo. Você sabe o que Deus está movimentando agora e a vontade dele? Que aqui, Jesus deixou claro, amigos conhecem a minha intencionalidade, conhecem a minha vontade. Então, se vocês orarem, será feito, porque nós somos um só. Está vendo a profundidade do que é ser amigo? Está vendo a profundidade do que é ser um discípulo? Significa que só os discípulos serão salvos? Salvação de graça. Jesus vai salvar, mas a pergunta é, você quer reinar com Ele? Eu fico imaginando o céu, né? Como é que vai ser? Eu viajo, tá, gente? Isso aqui, não a Bíblia, com parênteses agora da minha viagem. Eu fico pensando que, imagine você chegando num show, né? Quem aqui já foi num show de um ídolo, né? Eu já fui, né? Antigamente. Eu fui, aí você chega naquela atmosfera toda, o que você quer fazer? Você quer sair correndo para estar na frente. Não é verdade? Quanto mais perto do seu ídolo, melhor. Você quer estar ali, no VIP, de cara a cara com seu ídolo. Quem fica distante já não fica tão alegre, mas experimenta daquela atmosfera toda, porque a música alcança tudo. A atmosfera está ali. Eu imagino, né, agora Rebeca, 13, 17, que a eternidade, né, nós vamos estar envolvidos com a presença dele, mas vai ter aqueles que vão estar mais perto. Ou você acha que você vai se apaixonar por Jesus assim, uau, né? Você nunca quis ser um discípulo, você nunca quis ser um amigo e de repente você vai querer estar, uau, com Jesus. Eu acredito que terão aqueles que vão reinar ao lado de Cristo, que vão estar bem pertinho dele, bem pertinho. Mas as pessoas vão estar experimentando ali. Mas isso é eu, tá, gente? O discípulo, ele não se importa se ele vai ser salvo. Ele não se preocupa com a salvação em si, tá? Porque o Espírito
Espírito que testifica em nosso Espírito que nós somos filhos. Você já sabe que você vai ser salvo. O discípulo está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado no dia que ele vai encontrar Jesus e olhar nos olhos dele. Está preocupado assim: Pai, eu cumpri tudo que o Senhor me confiou. Ele está preocupado se ele vai ficar juntinho de Jesus. Porque o que ele quer é reinar com Cristo e estar pertinho dele. Essa é a preocupação do discípulo. Não é assim: quero ser salvo, então não posso pecar senão eu vou para o inferno. Não posso pecar senão o pastor vai me repreender. Não posso pecar porque o que as pessoas vão pensar de mim? Não posso pecar nem coisas, com medo de sofrer as consequências. O discípulo tem medo de pecar porque ele abomina entristecer o Espírito Santo. Ele abomina entristecer o coração de Jesus. Ele não quer pecar por causa disso. Não é porque ele tem medo da consequência. É porque ele tem uma relação de intimidade tão profunda em Cristo que aquilo o entristece. Assim como Pedro se entristeceu. Eu neguei o meu Senhor. Aquele que eu falei que eu morreria por ele. Aquele que eu pensava ser o meu amor maior, eu neguei. E aquilo me entristeceu profundamente. Só vamos conseguir estando nele. E há algumas perguntas que nós precisamos fazer meditando nesse texto, né? Porque Jesus, eu saliento aqui que Jesus está falando para os 12, para os discípulos, né? E a minha pergunta é: seu coração, você quer ser um discípulo? Você sabe se você é ou não um discípulo? Tem algumas evidências, né? A primeira evidência é permanecer. O discípulo sempre permanece, ponto. Ele é aquele que vai estar em Deus, independente do que aconteça. Enfraqueceu a fé, enfraqueceu, mas o discípulo está ali. Outras coisas que acompanham o discípulo, os frutos. Discípulo que é discípulo tem fruto, frutifica. É parecido com Jesus, sim. Erra, mas frutifica. É parecido com Jesus, ama. E a partir de quem ele é, ele consegue fazer outros discípulos, que as pessoas olham e falam: uau, o Espírito Santo que está em você, discípulo, consegue, também falar o coração das pessoas que te encontram. Esse é o discípulo. O discípulo é aquele que experimentou esse novo nascimento e o discípulo tem vontade de viver por Jesus assim, de forma radical. Outra característica. Ele é aquele radicalzão mesmo. Você fala assim: nossa, que radical. Discípulo radical. Discípulo quer morrer, meu filho. Né? Pedro, quando foi morrer crucificado, falou assim: não, de cabeça para baixo, porque quem sou eu para morrer igual ao meu Senhor? O discípulo, ele quer dar a vida dele. Ele quer dar tudo que ele tem. Esse é o discípulo. É aquele que de fato quer seguir a Cristo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E quem não é discípulo? Quem quer viver uma vida confortável? Eu quero ser salvo. Quero ser salvo. Mas, para mim já está bom isso. Para mim já está ótimo. Não preciso, me esforçar em nada. Não preciso permanecer nele dessa maneira, né? E aí eu pergunto: nasceu de novo? O que ferve aí dentro? O que mexe aí dentro? O que mexe aí dentro?
Então, gente, o discípulo, por exemplo, vai chegar aqui, agora aqui é a nossa comunidade, né? O discípulo é aquele que chega e ele não preocupa assim, senta, o discípulo não senta e fala assim, vamos ver como é que o culto vai ser hoje. O culto hoje não foi bom, o culto hoje foi bom, foi ruim, foi bom. O discípulo é aquele que faz acontecer, não, eu estou aqui para buscar a ele. Então o responsável não é quem está aqui tocando, o responsável não é do Hildo, não. Aqui, nós somos discípulos, sacerdotes, todos aqui, sacerdotes. Então, eu vim aqui para clamar, para rasgar os céus e fazer ele descer aqui também. É todo mundo, não é só quem está aqui. O discípulo é aquele que fica incomodado. Fala assim, não, vamos lá. Chega, se precisar varrer, vai, se precisar arrumar cadeira, arruma, vai lá no café, ele está sempre pronto a servir. Qualidade de discípulo. Vem aqui da faxina no sábado à tarde. Os discípulos vêm aqui, faxinar tudo. Aquele que serve. Os discípulos servem, porque quando Jesus está com os seus discípulos e lava os pés e fala assim, faça a mesma coisa que eu estou fazendo. Jesus não está falando assim, vai sair lavar pé de todo mundo, não. Jesus está falando assim, vai fazer por eles o que eu fiz por vocês. Eu servi vocês até o fim. E eu vos tornei meus discípulos. Então ele está falando assim, vai servir e vai fazer discípulo. Porque você já é um discípulo. Então o discípulo é aquele que serve. Todo momento. Ele não cruza os braços. Né? Não cruza os braços e fala assim, deixa eu ver o que vai acontecer aqui hoje. Olha lá. Ixi, o grito desafinou. Gente, eu já vi isso, né? Não aqui. Aqui não acontece isso não. Mas eu já vi no curso. Falei assim, nossa, desafinou feio. Fui preocupado com desafinação. Presta atenção, o que está acontecendo? Gente, essas perguntas precisam te acompanhar. Você nasceu de novo ou é um crente nominal? Você pode ser um crente nominal, lendo a Bíblia, orando. Eu tive um professor de psicologia, ateu, que leu a Bíblia 3 vezes, todinho. Já leu a Bíblia mais do que muitos crentes. E que são crentes mesmo, tá, gente? Cristão mesmo, bom. Mas que ele já leu mais. Pergunta se ele crê em Jesus. Crê não. Então, ler a Bíblia pode não significar nada se você não nasceu de novo. Vir ao culto, né? Gente, discípulo quer congregar. Ponto. Não tem desculpa. Discípulo congrega. Não tem. É claro, né, gente? Pode acontecer uma coisa aqui, outra ali, não tem como. Mas o discípulo é aquele que sai correndo e fala assim: eu preciso estar perto de fogo. Vamos embora. Eu preciso ser alimentado, eu preciso de gente, eu preciso do meu espírito ativado o tempo inteiro. Então o discípulo congrega. Ele tem esse impulso dentro dele. Eu preciso estar no corpo de Cristo, alinhado, movimentando o corpo de Cristo. Isso é fato. Então, é algo para a gente pensar. Você nasceu de novo ou é um crente nominal? Se na sua mente está assim, eu acho que eu sou um crente nominal, o que eu faço? Jesus falou, sem mim nada podemos fazer. Clama a Ele, fala, Espírito Santo, Jesus, abra os meus olhos, porque eu quero te ver. Abra os meus ouvidos, pois eu quero te ouvir. Você precisa ouvir Ele chamar o seu nome. E só Ele pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, se na sua mente está assim, eu não sei se eu sou um crente nominal ou se eu sou um discípulo de verdade. O que eu sou? Eu estou na dúvida. Ore ao Pai, clame, fala, Senhor, eu não quero ser um crente nominal.
E só o Senhor pode mudar e alterar isso dentro de mim. Então altere isso dentro de mim. Você tem dado fruto? Quais? Né? Será que você tem dado fruto com quem você é, com seus valores, com seus comportamentos, com suas atitudes? Quando você olha alguém que não conhece a Cristo, como é que você fica aí dentro de você? Você sente vontade de... Você olha e fala assim, poxa, essa pessoa precisa ver Jesus através da minha vida aqui. A oportunidade que eu tenho, eu quero que ela veja Jesus. Eu quero que Jesus a encontre. A oração para os meus filhos é que Jesus os encontre. Não são eles que vão encontrar Jesus, é Jesus que vai encontrar e derrubar do cavalo, como fez com Paulo. Derruba do cavalo aí, meu filho. É Jesus que nos encontra. Quando Jesus fala assim, não pense que foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Vocês não são tão bonzinhos assim para fazer essa escolha. Eu escolhi vocês. Então a minha oração para os meus filhos é: Pai, encontra meus filhos. Os pequenos, encontra eles ainda criança, por favor. Se mostre ao Tito Timóteo ainda criança. O Alex e o Henrique derrubam eles do cavalo. Porque Paulo foi derrubado do cavalo, né, gente? Derruba do cavalo. Mas é o Pai que nos encontra. É Ele que nos encontra. Então, como é que tá os frutos aí? Né? Às vezes nós precisamos aquietar nosso coração, estar mais com Ele. Nós ficamos tão agitados com tudo ao nosso redor, que a gente começa a se afastar, quando vê, não está legal não está frutificando não. Aí o pai precisa, né, vir e trazer a correção, precisa trazer a disciplina, precisa exortar, precisa, acorda aí, discípulo, você foi chamado para dar frutos. As pessoas olham e veem o quê? Em nós. E a pergunta é: você é um discípulo? Ou seja, você é um amigo dele? Porque o discípulo é amigo. E o amigo é discípulo. E contextualizando agora no tempo que nós vivemos hoje, Jesus estava falando isso para os discípulos porque ele sabia que os discípulos iam enfrentar dias muito difíceis. Tanto que João 16, Jesus já vai começar a falar assim: olha, eu acho que vocês vão ser martirizados, eu acho que vai acontecer algumas coisas aí não muito legal com vocês. Eu já estou preparando vocês que vão vir dias difíceis. Mas eu vou cuidar de vocês, eu vou estar com vocês, nós vamos ser um. Nós estamos vivendo dias que precisamos mais do que nunca levantar o testemunho de Cristo e ser um com Ele, porque Ele está voltando, Ele está vindo. A volta dele está muito perto. Jesus, Ele está voltando. Estamos com sinais muito avançados dos fins dos tempos, em comparação anos atrás. E a cada dia avançamos mais para isso. Então, é como se Jesus falasse hoje para nós: olha só, dias difíceis vão vir, tempos difíceis vão vir, podem vir tempos até de perseguição. Vocês precisam frutificar. Esse é o momento de dar fruto. Esse é o momento de permanecer em mim e dar fruto. Porque o tempo está acabando. Ele está voltando, gente. E o discípulo é aquele que quer ir para o campo de batalha, que quer lutar, que quer estar à frente, né? Não tem como eu não me lembrar do Senhor dos Anéis, do Aragorn. Fãzaça do Senhor dos Anéis. Quando ele está lá para a batalha, e aí Frodo está lá, não destrói o anel, não destrói o anel, e aquele tanto de exército de orcs. E tinha poucas pessoas para lutar, e o Aragorn, ele era aquele que estava no campo de batalha. Ele pega a espada. A gente até chama, claro que imagina a gente
lutando com Jesus, sabe? E ele fala assim, por fruto, vamos lá, vamos acabar com esse trem todo. Agora imagina a gente falando, por Cristo, vamos lá, gente, vamos acabar com esse ódio. E aí de repente começa a vir um exército para ajudá-los a lutar e eles ganham. Mas eles não tinham, né, naquele momento, só aquele ímpeto de querer lutar por fruto. E aquela hora, quando eu vejo a coragem, é aquele ali, gente, minha mãe pintou o Aragorn, aquele quadro. Literalmente ela pintou o Aragorn. Quando eu vejo a coragem e o ímpeto dele de lutar por isso, eu falo, nossa, isso acaba comigo, que eu falo, qual que é o meu ímpeto de lutar por Cristo? Qual que é o meu ímpeto de lutar pelo reino de Deus, que já está aqui, que vai ser? Não, já é ainda não, né? Então, mais do que nunca, precisamos querer alcançar essa realidade. Dizer, não, amor, não quero ser morno, não quero ser frio. Eu preciso, agora nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ser chamas, queimar por Jesus, né? Não tem como eu não me lembrar também de David Brand morrendo, falando assim, eu sempre sonhei em ser uma chama acesa até o último dia da minha vida, e eu fui essa chama pelo Evangelho, e ele morre com 29 anos. Depois eu conto a história dele toda, mas foi uma pessoa que queimou por Jesus todos os dias da vida dele. E quando Jesus fala, permaneça em mim, ele está dizendo, queimo todos os dias. Esteja com essa chama ardendo dentro de vocês todos os dias, para vocês fazerem discípulos, porque eu vou voltar e vocês vão reinar comigo. Amém? Vamos orar? Alguém gostaria de compartilhar algo? Não? Nossa comunidade é uma comunidade de discípulos. Significa que só consegue ficar quem é discípulo. Por quê? Porque nós queremos viver uma intimidade maior com Ele. Nós queremos perder a nossa vida. E quando alguém não é discípulo, escuta isso, não está afim. Então, quem caminha conosco sabe que nossa comunidade é uma comunidade de discípulos, quem quer ser discípulo de Jesus. Por isso que aqui não está lotado, né, gente? Não tem 300 pessoas. Mas nós vamos perseguir esse caminho. Se você quer também, vamos orar. Se você puder, fique em pé no seu lugar.
que está aqui, se tem alguma pessoa que está aqui que não experimentou ainda o novo nascimento, Pai, eu oro que o Teu Espírito vá ao encontro dessa pessoa agora, abrindo os olhos do entendimento dela, abrindo, Pai, os ouvidos para que ela possa Te ouvir. Que o Senhor, Pai, ressuscite essa pessoa agora. Traga vida, traga, Pai, luz para essa pessoa agora, Pai. Que haja novo nascimento, que haja verdadeira salvação. Oramos para que Teu Espírito faça aqui, Pai, neste momento. Abra os olhos, abra os ouvidos, traga vida, Espírito Santo, traga vida, Espírito Santo, para aqueles que ainda não veem, para aqueles que ainda não escutam, traga vida, Espírito Santo. Eu oro para os discípulos que precisam ser acordados e ativados pelo Senhor. Ativa, Espírito Santo. Acorda, acorda a sua igreja. Acorda, Pai, para que frutifique e que permaneçam no Senhor. Espírito Santo, faz isso. Faça arder novamente. Faça essa chama queimar novamente. Queima, Senhor. Queima com esse fogo que não se apaga. Queima, Senhor. Faça queimar novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A ordem é vivos